Ok. Tá, boa noite então, gente. E o tema da nossa mensagem de hoje é: ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-as a fé na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa de solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 18. Obrigada, Regilson. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos nos concentrar para agradecer a Deus mais essa oportunidade, para agradecer a Deus a bênção do conhecimento e pedir que a gente encontre dentro de nós mesmos paciência, sensibilidade, cuidado, a fim de que a gente possa trabalhar com mais esperança, com o coração mais iluminado e a nossa mente mais agradecida. Jesus, obrigada pelos amigos que o Senhor coloca em nossos caminhos, amigos encarnados e amigos desencarnados, que nos cercam frequentemente, nos inspiram e nos orientam sempre. Jesus abençoa cada um de nós, especialmente a Carla Maria, que vai hoje nos trazer mais uma mensagem de reconforto, que irá nos engrandecer um pouquinho mais. Jesus, muito obrigada, que assim seja. Carla Maria, pode fazer a sua palestra, você que é novata no ramo, vamos ver se sai bem, tá? A gente está analisando aqui o seu comportamento, tá? Jesus me ajudará. Ajudará. Um beijo para você. Vou me retirar agora. Então, boa noite a todos. Lembrando que neste momento, mesmo estando cada um de nós em lugares diferentes, isso não impede que cada um de nós esteja reunido
em nome de Jesus. E quando estamos reunidos em nome dele, no meio de nós ele também está. Então aproveitem esse momento, porque ele é importante nas nossas vidas, para os nossos lares, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e nosso equilíbrio, como bem lembrou a Aninha. Então vamos lá. Nosso primeiro slide traz o assunto ao qual nos referiremos. Falaremos hoje sobre uma tal de felicidade. Quem não quer felicidade, não é? E eu trouxe aqui a imagem da representação de um rapaz que eu gosto muito. É meu mestre Jesus, que já nos falou tanto sobre felicidade e fez tanto para que nós entendamos o caminho da felicidade. E nós vamos falar então de felicidade e infelicidade relativas. Mais retidamente, conforme o conteúdo de O Livro dos Espíritos, da questão 920 a 933. Então vamos lá para o segundo slide. Vamos começar o dia de hoje falando uma história. A história entre os olhos e o olhar. Vocês conhecem essa história? Essa história nós contamos há muitos anos atrás, numa COMEAN, Confraternização de Mocidades Espíritas, onde nós fizemos um momento para os jovens mais velhos, aqueles que já estão planejando o seu próprio futuro, não é? Fazendo suas questões de trabalho, suas escolhas. E aí nós apresentamos essa história. Vamos lá. Primeiro, o olhar agradece a oportunidade. Os olhos veem os caminhos. E quando o olhar agradece a oportunidade, olha o que ele vê. Então, os olhos veem os caminhos. O olhar agradece a oportunidade. É diferente. Logo depois, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Os olhos veem as estrelas. Porém, devagar, tá bem? Quando apertar para fazer o efeito. Mas o olhar contempla o universo. Então, os olhos veem as estrelas, o olhar contempla o universo. Então, passando para a próxima frase. Só um toque, vamos lá? Os olhos vivem buscando para encontrar. Agora que seria o segundo. O olhar contempla os encontros. Olha que há uma grande diferença. Olha esses olhos desta moça contemplando encontros. Algo ela viu que a entorpeceu de encantamento. E a próxima frase diz assim. Primeiro toque, espera para dar o segundo. Os olhos fazem das mãos súplicas. Então você olha para suas mãos e suplica ajuda. Agora, aperta de novo o olhar, usa as mãos para amparar. Porque já suplicou e às vezes nem para si mesmo. Já suplicou a necessidade do bem, do amor, da paz. Próxima frase. Aperta e encontramos. Os olhos vivem em busca de outro olhar de amor. Olha esses olhos sequiosos buscando outro amor. E aí nós encontramos o olhar. O que o olhar está fazendo?
O olhar apenas ama enquanto olha, porque ele já entendeu a diferença. É o ser que já cresceu, amadureceu, segundo as propostas que nós temos no Evangelho. A próxima frase. O que os olhos estão fazendo? Esses lindos olhos enxergam um lapso de tempo. Apenas o lapso daquele momento existencial que ele está necessitando, que cumpre a sua necessidade daquele momento. E o olhar deste ser? O que o olhar faz? O olhar transforma para a eternidade. Vara passa o tempo e transforma para ad eterno, para sempre. E aí, o que os olhos estão fazendo? Estes olhos buscam a alegria. Olha que cara danada. E o olhar? O olhar projeta-se para a felicidade. Ah, estamos começando a chegar. E o próximo slide, aperta só uma vez. Isso, espera. Tem uma imagem difícil, não é? Um mar assim escuro, com uma mão clamando assim, e o texto diz: mesmo que sob forte jugo, não limite os seus olhos, porque o seu olhar sabe. Você será feliz. Pode apertar. Você será feliz. Deus projetou a felicidade para todos os seus filhos. Você será feliz. Tudo que o olhar hoje vê, amanhã será mais maduro, mais pleno, mais digno, mais eterno, porque você será feliz. Não duvide. Você será feliz. Isso nos dá muita força para a caminhada de hoje. E aí vamos para o nosso próximo slide, que pergunta assim: a infelicidade é total ou relativa? Uai, mas a pergunta é: a infelicidade? É, porque as pessoas reclamam tanto que são infelizes, que tem tanto problema, que tem tanta coisa para resolver. Puxa, será que realmente eu sou tão infeliz assim? Essa infelicidade que eu sinto é total ou relativa? Aí, com um toque, eu verifico na pergunta 920, que diz assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos são assim bem nítidos e a resposta é bem curta: não, não goza de plena felicidade na Terra. Ah, quer dizer que não vai ter jeito, né? Mas a pergunta que eu fiz não foi se a felicidade é relativa, foi se a infelicidade é total relativa. Então, com mais um toque, eu descubro que a resposta já está na pergunta. Vamos raciocinar. Se não existe felicidade completa, significa que existe um tanto de felicidade. Só que ela não é completa. Por isso que nós confundimos com infelicidade. Então, veja bem, a felicidade não será completa neste mundo. Poxa, quer dizer que eu vou ser sempre infeliz? Não é isso que a pergunta está dizendo. Nem é isso que a resposta está dizendo. E para completar o entendimento dos espíritos, mais um toque, nós descobrimos o quê? Que a felicidade é relativa. Ora, se a felicidade é relativa, quer dizer, depende do quê? Quando alguma coisa é relativa, ela muda conforme o referencial que eu uso.
Se eu uso a minha opinião, a minha forma de ser, a felicidade está definida pela minha forma de ver. Se você usa os seus entendimentos, a sua vida, a sua forma de ser, a felicidade está construída segundo a sua forma de ser. Então, ela é relativa porque ela depende de como nós estamos. E o ato de nós estarmos encarnados no mundo de provas e expiações já mostra que nós temos muitas questões a serem resolvidas. E essas questões é que nos tornam infelizes, porque não deixam que nós visualizemos com um olhar mais amplo a misericórdia, a plenitude da felicidade, do amor que Deus criou para todos nós e para a nossa felicidade plena no futuro. Então, a felicidade sempre será relativa. E os espíritos completam explicando isso. Com mais um toque, nós descobrimos que para que serve a vida na Terra? E a resposta vem com mais um pequeno toque. E ela diz assim: por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ou seja, a prova e a expiação são os exercícios que eu faço comigo mesmo, através do método de amor do Pai, para que eu encontre onde estão os pontos que me trazem a infelicidade. E que eu vá sanando esses pontos até que um dia eu compreenda, num sentido mais pleno, uma felicidade geral, que pode também ser alargada. Mesmo já tendo alcançado um patamar de felicidade, ela pode ainda assim ser intensificada. E com mais um toque, nós descobrimos a questão 922, que diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. É aquilo que nós acabamos de falar. Então, a felicidade que tenho varia conforme as dificuldades que trago em mim e a minha visão de vida, que é estreitada ou alargada consoante as minhas dificuldades. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta é fantástica. Até isso, para os homens que estão aqui no nosso nível evolutivo, até nisso os espíritos precisam trabalhar com as nossas infelicidades. Para responder sobre felicidade, ele tem que dizer, com relação à vida material, posto que muitos dos encarnados apenas se comprazem com os aspectos materiais. Com relação à vida material, o básico da felicidade seria a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E assim mesmo, trazendo de uma forma geral todas essas questões, eu somente entenderei o que é necessário para a vida material e o que é necessário e o que é a consciência tranquila e a fé no futuro para a vida moral, quando eu compreender as leis de Deus. Quando eu compreender como o mundo psíquico, o mundo espiritual, o mundo do ser é regido.
Eu posso compreender as leis físicas. Eu sei porque as coisas caem no chão, mas eu sei porque eu caio no chão. Eu sei porque o peso se torna difícil para ser carregado, mas eu sei porque pesa o meu aspecto emocional. Então, quando eu compreender as leis de Deus, eu saberei até discernir o que é necessário, do que eu preciso ter em mim na consciência liberta e a fé no futuro. Com mais um toque, nós partimos para o próximo slide, e ele diz assim: os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Então, veja, está no capítulo 2, item 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus ensinou isso. Um dia, como diz a história dos olhos e do olhar, um dia nós seremos felizes. Porque um dia nós vamos partilhar de todo o conhecimento das leis de Deus. Nós vamos viver, encarnar, viver, encarnar, 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 até que nós experienciemos em nós mesmos todas as modalidades de compreensão dos mecanismos que regem o ser no universo. E compreenderemos o verdadeiro sentido da felicidade, porque aí então teremos eliminado de dentro de nós as nossas impurezas que maculam a nossa felicidade plena. E mais uma vez o slide nos diz o seguinte: enquanto uns não podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o agente dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. No item que fala os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, veja, é aí que está a relatividade de tudo. Dependerá do esforço que eu faço em reconstruir a mim mesmo, em tornar em mim o homem de bem, vivo, forte, resplandecente. E vamos para o próximo slide, que essa história está só começando. Vem uma pergunta que diz assim: nascer na Terra significa ser infeliz? Ai, meu Deus, você falou que aqui no estado que nós estamos, viver num mundo de provas e expiações, é a característica de um mundo onde o método é mais para sofrimento do que para alegria. Que a infelicidade é relativa porque a nossa infelicidade nos impede de ver a grandeza de Deus. Poxa vida, então nascer aqui é barra, é ser infeliz? Aí Jesus, com este sorriso dele, diz assim para nós. Vamos lá? Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside
as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ele está falando dos mundos regenerados. Ele está falando do mundo onde, depois de muito tempo regenerado, ele passa a ser um mundo já chegando a ditoso. E aí, a palavra amor é dita em todas as formas, reconhecida em todos os lugares, não como uma utopia, não como um encantamento, mas como uma força real agindo no meio de nós. Uma expressão de Deus impactando a nossa vida. E o próximo quadrante diz assim, questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Isso não há dúvida, já é ponto pacífico. É preciso que nós nos transformemos. Por isso que aqui estamos, e aqui estamos passando o que passamos, não é para sofrer, não, é para aprender a ser feliz. Aí Allan Kardec pergunta aos espíritos, mas enquanto isso, se não verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? Ah, Deus é bonzinho. Veja bem, a resposta é encantadora. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se formará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não se vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma vida que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, veja, definitivamente está respondido. É do esforço que eu faço para domar os meus pendores que vão contra as leis naturais, as leis do ser, as leis que o espírito vive em plenitude de existir. Quando eu vou matando essas minhas dificuldades, eu vou abrindo os meus olhos e o meu olhar se torna mais alargado e eu contemplo o porvir, a felicidade que eu posso alcançar através da minha própria reforma interior. Então, sempre estará relativizada a minha conduta de cada dia, a capacidade de ser feliz. No próximo slide vem outra pergunta, que diz assim, é Deus que decide quem vai ser feliz? O que você acha? É Deus que decide quem vai ser feliz? Ah, porque a gente pede tanto isso a Deus. Você não pede para ser feliz? Todo mundo pede. A gente quer ser feliz. É o que todo mundo quer, ser amado e ser feliz.
Que bom que nós queremos isso. Aí, com um toque, venho dizer muito importante da questão 920 novamente. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A gente já sabe não, e tem a resposta. Aí vem o complemento. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é Deus que decide quem vai ser feliz? Não, sou eu. Vocês já imaginaram a infelicidade de uma pessoa que tem ciúmes? Vocês já tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa bem ciumenta? Ela vive no inferno mental, porque ela nunca se sente plena em relação alguma. É infeliz por todo o tempo, enquanto não for combatido este egoísmo, que tem o nome de inveja, que é um aspecto de egoísmo, uma face de egoísmo chamada inveja, ela não conseguirá libertar-se da agonia que sente. Mas quando se libertar, nossa, vai suavizar muito a vida dela, o fardo será muito mais leve. E em seguida, vem um comentário dos espíritos que é fantástico. E ele diz assim: com a encarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Olha, não há perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do local em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Por isso que quando nós começamos hoje para falar de felicidade e infelicidade relativas, nós desejamos que as vibrações desse momento fossem levadas à nossa família espiritual. Porque como eles nos ajudam a gravitar em redor de Deus, eles nos ajudam a vencer dificuldades, eles nos ajudam nas horas de consolo, eles nos consolam. Não tem barreiras. Ele não tem todos esses aspectos materiais, rudes, grosseiros que tem no plano encarnado. O amor na vida espiritual é uma força libertadora e plena. É maravilhoso senti-lo. É o olhar que se estende para a contemplação. E que bom encontrarmos entes queridos conosco nessa jornada. Então, somos nós que construímos a nossa felicidade, mesmo aqui na Terra. O próximo slide pergunta: caminho para a felicidade. Ai, tem um caminho, é? Bora ver se tem um caminho? Vamos, aperta aí, bora ver o que diz. Ixi, a felicidade não é deste mundo. Item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: bem-aventurados os aflitos. As pessoas dizem, falam os espíritos: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim.
exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Observe, os espíritos não deixam de nos alertar pequenas informações embutidas nas grandes transformações necessárias. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a beleza, não é o poder que torna uma pessoa feliz. Ao contrário, muitas vezes nos faz levar a nos enganarmos sobre o que é felicidade verdadeira. Porque em todas as posições sociais existe gente dizendo: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Isso é uma informação que eles estão dando. E em seguida eles dizem assim, lá no capítulo 18, onde diz: amai os vossos inimigos, sede perfeitos, diz assim: o estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humanidade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror do mal morem no coração do homem. Ou seja, eles estão, assim, um pequeno parágrafo de um item enorme. Eles estão nos dizendo quando é que a nossa lição foi aprendida, quando é que nós alcançamos o momento de nos libertarmos do jugo, do peso, do orgulho e do egoísmo. Ele está falando aqui do amor próprio, né? Do orgulho, do egoísmo. Ele fala da necessidade de nós termos em nós a caridade cristã, aquele amor, aquela caridade que o Cristo pregava, fazia em gestos, em olhar, em atitudes, em pensamentos, em raciocínios, em falas, todo tempo, a toda hora, de forma que chega ao ponto de dizer: quem fere pela espada será ferido. Guardai a espada, a ponto do ser ter horror ao mal. Ele tem tanto horror ao mal que o mal foi tão extirpado, exterminado de dentro dele, que o ser já não sequer pensa na possibilidade do mal dentro dele mesmo. O simples fato de sondar o mal lhe faz mal. Ele percebe o mal em todas as suas nuances, coisa que nós não fazemos ainda. Este é o ser que está no caminho de sua libertação. Esse é aquele ser que está lá naquele planeta, aquele lugar, aquela morada, onde ele é bem mais feliz e enxerga Deus, entende Deus, fala do amor de Deus. E o próximo slide vem nos dizer assim: o homem na Terra será um dia feliz? Ou será que nós aqui um dia seremos felizes? Aí, meus irmãos, vem o capítulo 18, Sede Perfeitos, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz assim: cuidado com essas palavras, hein? Profundas. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor
e de caridade, na sua maior pureza. Para que eu faça isso, eu preciso extirpar muitos equívocos de dentro de mim, para eu entender esta lei na pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizessem. E aí juntei as outras características resumidamente do homem de bem. Deposita fé em Deus, mas uma fé forte, uma confiança na sua sabedoria, na sua justiça e na sua bondade. Tem fé no futuro, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. As aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Este ser é pleno. Este é um ser que vivencia o bem. Ele tem vívido o bem dentro de si. Ele está pronto para o amor. Agora, este ser, que é o homem de bem, ele pode vivenciar as escalas de crescimento, de elevação do amor e compreender a misericórdia de Deus em todos os lugares, a presença do amor em todas as circunstâncias. Livre é o ser liberto, o homem de bem. O pleno homem de bem é o ser liberto do universo. É Jesus. Todos os espíritos que trabalham na construção do bem e que auxiliam o Pai aos crísticos do mundo, do universo, a trabalharem em prol do amor. E o nosso próximo slide traz um lindo vídeo para a gente observar isso mais pertinho da gente. Vamos ver esse vídeo? Sonhe alto, mas sonhe com os pés no chão. Não crie expectativa, crie coragem. Não se ache melhor, se ache capaz. E se alguém tentar te parar no meio do caminho, mude sua direção, mas não perca a razão. E se errar, pare por um instante. Respire fundo e recomece. Faça dos seus erros um motivo favorável para o seu aprendizado. Não ligue se as pessoas não acreditam em você. Muitos não acreditam em Deus e Ele continua fazendo milagre. Pelo povo, sou criticado, mas por Deus sou exaltado. Viu? Se alguém lhe atrapalhar o caminho, saia de perto, tome outro rumo. Não deixe que nada atrapalhe o seu crescimento para o amor. O homem de bem passa por todas as dificuldades,
passa por todas as provas, por todas as expiações, e assim se faz cada vez mais amado por Deus. Mesmo que muitos não acreditem que Deus é nosso Pai, que Ele está dentro de você, que está dentro de mim, que está pertinho de todos nós, como Cristo nos ensinou, que é bom, que é amoroso, mesmo que os outros não acreditem, pouco importa. Porque você é que tem que saber a diferença, porque é você que conquistará a sua libertação, a sua felicidade. Que sejamos todos felizes nesta semana que vem, não porque não derramamos lágrimas, nem porque não temos dificuldades, mas porque temos coragem de enfrentar tudo isso por um bem muito maior que se chama crescer. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carla Maria. Se saiu muito bem, viu? Tá de parabéns. Pessoal, vamos agora nos concentrar para encerrar essa noite com essa palestra delicada que sempre são as palestras da Carla. E vamos lá, agradecer a Deus mais uma vez por esse importante momento, por essas informações valiosas, que esses conhecimentos todos encham a nossa cabeça e que a gente possa cada vez mais pensar sobre eles, refletir sobre cada um deles e aprender quais são as nossas funções no desenvolvimento da nossa própria felicidade. Na medida que a gente vai entendendo a nossa capacidade de moldar a nossa própria vida, a gente vai ficando mais forte e, consequentemente, mais feliz. Jesus, muito obrigada pelos amigos, muito obrigada pelos estudos. Enche o nosso coração, Jesus, de força, de coragem, de esperança. Que tenhamos fé, apesar dos obstáculos, e que a gente possa ser grato, que a gente seja grato a cada pequena coisa que abençoa o nosso dia, que alegra o nosso dia. Pequenas coisas são geralmente aquelas que nos trazem maiores felicidades. Que sejamos gratos por elas e que tenhamos sensibilidade para percebê-las acontecendo no nosso dia a dia. Jesus, abençoa nossas famílias, as nossas casas, abençoa o Centro Espírita Educandário de Luz, abençoa todos nós e que sejamos fortes para essa próxima semana que se inicia hoje e que no próximo domingo estejamos todos aqui, felizes e unidos para mais um momento de aprendizado. Muito obrigada, que assim seja.